voltamos com o segundo bloco do programa Que o Bem Vire Moda, sempre trazendo pessoas que impactam positivamente a nossa sociedade. E aqui com vocês, como já foi apresentado no primeiro bloco, Dr. Daniel, né, Daniel? Um advogado aí que tem impactado demais, né, não apenas a cidade de São Paulo, mas agora também o nosso país, que é uma organização que nós nos encontramos aí no G10, que foi um encontro há um mês atrás, né, Daniel? 23 de novembro, o primeiro evento do grupo. Então é um grupo G10, é um grupo que une as 10 maiores favelas do Brasil, que juntas, pasmem, geram mais de 7 bilhões de reais. E todas juntas no Brasil, mais de 160 bilhões de reais. Então, não tem ninguém pobre na comunidade. Estão sendo empobrecidas. E a ideia nossa é como fazer, né, Daniel, para a gente melhorar esse ambiente e para que, se Deus quiser, no futuro, não exista mais favela, para que a gente tenha aí o mínimo. E aí, como foi prometido no bloco anterior, está até em moda, né, o nome Paraisópolis. Você liga nas rádios, na TV, sempre falando bastante desse bairro da cidade de São Paulo. Vai virar subprefeitura até lá? Estava vendo algumas coisas assim? Sendo discutido esse ponto, assim como outras coisas junto com o governo do estado e o governo do município, para poder melhorar a situação da região. Paraisópolis para mim foi uma escola, assim, acho que foi um dos lugares que eu falei que eu tive a oportunidade de estar como estudante, como pesquisador, ou simplesmente tive a presença em alguns grandes centros de estudo do mundo, conversando com professores, desenvolvendo pesquisas. Mas Paraisópolis não é diferente nessa comparação de aprendizado que eu tive nesses grandes centros. Tive o privilégio de conhecer o Gilson Rodrigues, que é o presidente da União dos Moradores e Comércio de Paraisópolis, e vários grandes projetos e projetos interessantíssimos que são desenvolvidos lá, e vários grandes empreendedores. Ali a gente tem a Elisandra e a Juliana com um bistrô que trabalha com mulheres que sofreram violência doméstica. É um trabalho incrível, premiado pela Stop Hunger em Paris, pela ONU em Nova York. A gente tem o Balé Paraisópolis, premiadíssimo e que quebra um pouco desse estereótipo, né? São meninas da comunidade ganhando prêmios e dançando. Prêmios internacionais. Prêmios internacionais, inclusive teve agora em Nova York. Tem a Orquestra de Paraisópolis, que tem um trabalho incrível, o Rugby de Paraisópolis. A gente tem jogadoras na seleção, jogadores na seleção. A gente tem o Emprega Paraisópolis também com várias premiações e pegando pessoas da comunidade e levando para as grandes Como empresas. Como chama aquela menina que está com a gente na reunião? A Regiane, que é do Emprega, também. Baita de um trabalho. Parabéns, feito Regiane, lá, parabéns mesmo. Ali na comunidade. Então, a gente tem a rádio lá, comunitária, o jornal da comunidade. Então, um trabalho muito, muito interessante, de grande aprendizado, de como que dá para fazer coisas muito boas na comunidade e como que dá para a gente ter aí o morador como protagonista nessa transformação e com vários cases de sucesso. O legal de Paraisópolis é que é super bem organizado hoje, funciona super bem esses modelos, tem um monte de cases que a gente pode usar aí como referências. São quantos comércios lá que você estava falando? São mais de 12 mil estabelecimentos comerciais, todos centralizados em uma União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, e como eu falei, com vários projetos aí de sucesso, em que Paraisópolis hoje busca desenvolver o empreendedorismo social, né? O empreendedorismo para se transformar aí como autossuficiente, autossustentável, e tem todos esses cases que espera aí com o G10 poder levar muita coisa para outras comunidades e também aprender muito com outras comunidades. Quanto que cresce por ano lá Paraisópolis? Paraisópolis em si, a gente viu que nas comunidades tem um estudo que se juntarem todas as comunidades, chega aí crescimentos em picos de até 32% ao ano. Então, o Brasil não está longe de crescer. Então tem várias comunidades que têm esses picos de crescimento, pesquisas aí de vários centros, né? Que são bem legais. A ideia é que a gente se aproxime cada vez mais desses centros, de universidades, como a Fundação Dom Cabral fez um trabalho incrível lá. Hoje a gente está se aproximando muito do INSPER, da GV também, para poder aprender cada vez mais, colher mais dados e aí trabalhar, né, com quebrar essas barreiras aí que são as penalidades da pobreza, colher dados para permitir que o Estado tenha decisões mais assertivas e que a iniciativa privada consiga investir. Acho que não dá para tomar decisão sem base em dados. Sim. Então acho que a gente precisa trabalhar para colher cada vez mais dados lá, esse é um desafio nosso,
e criar esses cases, né, para que inspirem os moradores de lá e os moradores de fora a ter um olhar diferente das comunidades. Que eu acho que a gente precisa entender também, que a gente fala muito aí do Estado, mas a gente também precisa da aproximação das universidades, né? A gente precisa aí, a gente tem um campo aí gigantesco com todas as graduações que poderiam ter uma parceria realmente de qualidade com as comunidades. Então é um campo incrível para qualquer tipo, até para graduação, pós-graduação, até pós-doutorado. Então a gente tem aqui uma capacidade, um campo gigantesco para estar trabalhando. Então a gente precisa unir os saberes da comunidade e da universidade para que a gente construa realmente um país que tenha a nossa cara. Porque é o que você estava falando do empreendedorismo. É só para resolver problemas, solução de problemas. Sim. E como que eu consigo solucionar problemas se eu não me aproximo da comunidade local? Mudar um pouco até o conceito de conhecimento. Eu reflito muito isso. A gente acha que conhecimento é só o que estão nessas grandes universidades lá fora e esquece de gerar conhecimento com o que a gente aprende nas experiências locais. Né? A comunidade pode ser um grande laboratório. E a Fundação Dom Cabral ajudou muito na formação dos líderes lá em Paraisópolis e participa dessas discussões. Agora a gente tem um projeto com o INSPER super legal para produzir conhecimento em cocriação, para entender um pouco sobre urbanismo social. Deve sair algo super legal aí para o ano de 2020. A GV já tem alguns grupos de estudo interessantíssimos. O Bar, que é um professor incrível lá da GV, que vem trazendo e produzindo conteúdo bem legal sobre o trabalho aí na base da pirâmide. Então acho que a gente tem tudo para... É muito importante que a gente aprende no Vale do Silício, em Nova York, em Londres, etc. Mas saber trabalhar também com a nossa realidade local e gerar conhecimento com esse aprendizado da realidade local é muito legal. E a gente pode ser uma grande escola de como trabalhar com esse tipo de realidade, né? Até a ONU indica dados aí, no mundo inteiro, cada vez mais a gente encontra muito mais pessoas vivendo nessas circunstâncias até do que em circunstâncias que a gente vê em países desenvolvidos. Então acho que a gente pode gerar conhecimento para desenvolver nosso país e pode ser aí um norte de conhecimento para desenvolver negócios e desenvolver diretrizes mundialmente falando. Eu vejo muito que o melhor do Brasil ainda não foi descoberto. E o que você está falando das universidades, eu senti isso na prática, porque colaborando com projetos sociais, movimentos sociais desde os 14 anos de idade, quando eu fiz minha pós-graduação na PUC, eu fiquei 2 anos e meio estudando o Estado, que eu fiz em Direito Constitucional. Depois que eu saí de lá, eu passei a entender muito melhor os projetos sociais, os movimentos sociais e consegui ajudar com muito mais qualidade. Então eu precisei estudar mais para poder entender os movimentos sociais. Claro. Então o que a academia tem que entender é que eles estão na nossa frente, na maioria das vezes. E se a gente parar para estudá-los, a gente consegue realmente, nessa alquimia, construir algo que realmente é perpétuo e que realmente vai dar solução para os nossos problemas. Porque o problema da Europa é diferente do problema daqui. Claro. E a gente... Né, essa tropicalização é muito importante, né, para os produtos e para a modelagem de negócios. Né? Tive alguns exemplos bem interessantes, né, como o pensamento. A gente fala muito em digital, em estudar digital, mas como, por exemplo, a Casas Bahia tem resultados incríveis com uma loja física dentro de Paraisópolis. Né? Tem relatos lá de ser a 4ª em vendas do país por diversos momentos. Como que às vezes ainda lá, por não entrar aplicativos, o Uber não chega com dificuldade em Paraisópolis, não chega em Paraisópolis, o Log, todos esses aplicativos. Então, como às vezes o lidar com esse mercado tem que ser diferente, tem que respeitar a forma e a cultura local. Então, às vezes, entender como modelar negócios é muito diferente. Às vezes até a gente faz ações com carro de som, ação olho no olho, como gera resultados muito mais efetivos. Né? Tem a economia colaborativa, tem várias formas de se trabalhar nessas regiões que pode gerar um conhecimento super legal e ter resultados incríveis. Fala de algumas dificuldades que tem de empreender dentro de uma comunidade. Distribuição é um desses que a gente vem discutindo bastante, né? Muitos tipos de produto não chegam dentro das comunidades ou se tornam mais caros chegar numa comunidade, né? Eu tive um exemplo com uma Coca Zero, por exemplo. Eu cheguei com umas Coca Zeros e todo mundo queria comprar de mim, porque era difícil achar em Paraisópolis, por exemplo, Coca Zero. Então, o sistema de distribuição é falho, o que torna caro, né? Às vezes, produzir. Isso é uma das grandes dificuldades dos empreendedores. Coar a produção também é muito difícil. Você vai vender, como você vai fazer a entrega disso? Às vezes é mais caro, porque não tem acesso a sistemas de distribuição do que é produzido.
às vezes até a formalidade, isso a gente está discutindo muito em mudar a lei e tal, a gente que como advogado sabe que às vezes tem que ter domicílio fiscal, você tem que ter um IPTU válido, mas às vezes as pessoas não têm, então elas querem formalizar, mas não conseguem, porque tem essas travas na formalização, e aí com isso não conseguem ter acesso a crédito, ou tem dificuldade no acesso a crédito. Então são algumas das coisas que a gente vem discutindo e trabalhando para permitir o desenvolvimento. Quantas pessoas tem lá em Paraisópolis? Hoje é aproximadamente 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, 100 mil legal. pessoas. É maior do que grandes cidades brasileiras, né? Legal. Queria que você, né, a gente está chegando no final do nosso bloco, o que você espera aí do G10? Aí, vocês têm já algo, como que daqui para frente, como vai ser? Fez o primeiro, gostaram do primeiro evento e como que vai ser daqui para frente? Mandar um abraço também pro Gilson aí que, né, fez um trabalho brilhante também junto com você também lá, né? E o que daqui para frente, como vai ser? A ideia do G10 não é só um evento, né? O evento é um congresso de discussão e união, certo, mas sim trabalhar exatamente essa aproximação. Então a gente tem aí um grupo, uma rede que conecta esses líderes e permite essa troca diária em tempo real entre todos os líderes, sempre que alguém precisar de uma comunidade, da outra comunidade, a gente conseguiu aproximar e ter uma troca frequente, quer que seja cada vez maior entre as comunidades. A ideia é a gente juntos trabalhar aí, no desenvolvimento de casos, a gente até está montando um fundo com captação de recursos na Europa e nos Estados Unidos para poder inicialmente doar, né, para alguns cases de sucesso, para poder possibilitar que tenham bons casos de empreendedorismo. E a ideia é que isso a gente consiga entender aí os problemas dos empreendedores dessas comunidades e trabalhe em parceria, né, com os empreendedores a buscar soluções, quer por meio do terceiro setor, quer por meio de ações junto com o governo, quer por meio de incentivar o empreendedorismo de impacto social, o crescimento deles na comunidade. E o sonho do G10 é se transformar em G20, G30, G40 ou G10, né? Assim como a gente fez um unicórnio lá, grafitamos um unicórnio, brincando com a ideia de terem startups e empresas de 1 bilhão, já que o negócio é tão grande, por que não uma empresa que foque nesse segmento não atinja aí o valor de 1 bilhão, né? Já que tem tantas pessoas que podem ser consumidores dos produtos dessas empresas que surgem na comunidade. O G10 também foi essa brincadeira, mas a ideia é que sim, que se reúnam cada vez maior número de comunidades, se aproximem mais, para que gere um grande grupo, um grande bloco e que permitam aí escala de negócios dentro de comunidade. É isso daí, né? Então, para vocês verem, né, a riqueza de todo esse trabalho que está sendo feito, parabéns, Daniel, parabéns ao Gilson, parabéns a todos, né, que estão colaborando, líderes de todas as comunidades, todos aí, que estão colaborando, né? É um universo aí novo, né? Novo para quem está fora, né? Mas é um universo aí já muito bem estruturado, como eu já disse, né? O melhor do Brasil ainda não foi descoberto. A gente tem que parar de olhar um pouco para fora e começar a olhar muito para dentro. A solução, acredito eu, do nosso mercado, do nosso desemprego não está lá fora, está aqui. Não está na China, não está nos Estados Unidos, está no nosso mercado interno. Eu acredito que é a gente que é a solução para muitos dos nossos problemas, porque não adianta nada você focar tanto lá fora e esquecer do principal, que somos nós, né? Então, para você entender também o que é esse programa, que o Bem Vire Moda, sempre vamos trazer pessoas que impactam positivamente a nossa sociedade. Mostrar um olhar daqueles que não, na maioria das vezes, não tem nem vez e nem voz nas grandes mídias. Podendo mostrar um país diferente do que a grande maioria tem visto por aí. Porque tem muita gente fazendo bem. Tem muita gente querendo fazer a diferença. Muito obrigado, Daniel. Que volte outras vezes e que tenhamos um país melhor. Porque se depender da gente, pode ter certeza que a gente vai para cima, tá bom? É isso aí, gente. Rede Social de Osasco, que o bem vire moda.